Voltamos com o terceiro bloco do Ação Nacional. O assunto de hoje, expectativa sobre as eleições municipais, dia 15 de novembro, pleito, se necessário, né, no seu município, dia 29 de novembro, o segundo turno. E antes do intervalo eu deixei uma pergunta. É engraçado? É, na hora que você se depara com o horário político, algumas pessoas, algumas figuras caricatas. Mas, infelizmente é engraçado. Cada figura, cada personagem. Marquinhos, o que eu faço, como que eu faço para me candidatar, para ser vereador? Porque, da maneira que está, o horário político mais parece um programa de humor do que realmente um horário político, onde você se depara com as propostas, onde você adquire o senso crítico para você cobrar depois. Mas muda, né? A hora que você liga a TV é mais engraçado do que sério, né, Marquinhos? Tem muita gente que até diz, eu ligo o horário eleitoral para poder dar risada. Infelizmente. Bom, infelizmente. É realmente infelizmente, porque a coisa é muito séria, né? É a escolha do seu representante. Bom, eu diria o seguinte. Primeiro, Carlos eleitor, não faça do seu voto uma piada. O seu voto é muito importante. É um cheque que você vai dar ao indivíduo em branco, ou então pegar desse indivíduo uma declaração de responsabilidade em relação ao seu voto a ele. Eu pergunto, vocês sabem que você votou para vereador nas últimas eleições de 2016? Poucos sabem. Como é que você vai cobrar? Fica difícil. Então acaba virando, muitas vezes, uma palhaçada, uma piada. E isso pode ou não puxar votos. Eu escrevi uma matéria cujo título é Efeito Tiririca. Sim. Tiririca, quando foi candidato pela primeira vez, foi o deputado federal mais votado no Brasil. Não tem nada contra ele, gente. Muito pelo contrário. O importante é exatamente o seguinte, o voto do povo. Por que aconteceu uma situação dessa? O povo está cansado. Protesto? Um protesto, como diz o Carlos. O povo está indignado. Vamos mostrar para todos que as instituições brasileiras perderam totalmente a credibilidade. Essa é a nossa maneira de mostrar. A outra são as manifestações de rua. Gente, já faz um tempo que a população brasileira está demonstrando insatisfação não apenas por uma instituição, o executivo, o legislativo, o judiciário. Todas as instituições estão desacreditadas, infelizmente. E levar a sério, você vai me culpar, eu, eleitor, ou eu, candidato, de colocar meu nome de Batman? Oh, para! Vai cobrar lá do Supremo a palhaçada que ele está fazendo. Vai cobrar exatamente desses políticos que deveriam ter mais responsabilidade com a humanidade, principalmente por amor. E se não fosse por amor, por responsabilidade cívica. E não o fazem, cobre deles, não de mim, que sou o Batman. Eu sou o Batman. Pronto, acabou. Então, o artigo 21. Sim. Do direito universal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz: todo indivíduo tem o direito de representar a política do seu país, diretamente ou através da escolha livre de um representante. Sim. Esse é o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todos têm o direito de se candidatar, respeitando exatamente o limite de idade para cada cargo, respeitando as ordens judiciais do sistema tribunal eleitoral, para que você se torne um ficha limpa e não um ficha suja, e você tem o direito. Sim. Professor, outra questão que nós até abordamos numa conversa que tivemos, as coligações,
elas estão proibidas? O que são as coligações? O que ela facilita a vida de um partido? Pois é, as coligações, como você falou, facilita a vida de um partido. Sim. E nas eleições atuais, para a disputa do cargo de vereador, não é possível mais fazer coligações. Então, como o voto do parlamentar, do vereador é proporcional e não majoritário, é evidente que numa coligação isso poderia aumentar o número de vagas para um vereador de um partido nanico. Sim. Então, hoje em dia, o número de candidatos aumentou muito, mas muito mesmo em relação às eleições anteriores. Isso é até assustador, segundo alguns comentaristas. Mas e por que aumentou tanto esse número de candidatos? Primeiro, em função do fim das coligações. Então, eu, Partido Nanico, vou indicar o meu candidato a prefeito, os meus candidatos a vereadores, para servir de trampolim para as eleições mais decisivas ou mais importantes do país, que são para o Congresso Nacional, para o Congresso Estadual, para o Senado, etc. Sim. Professor, ficha limpa que você tocou, ficha limpa, ficha suja, o que significa isso? Como que um político se encaixa nesses perfis? Como que o cara é ficha suja, não pode participar mais de nenhuma eleição, ele tem possibilidade? O que é esse sistema? É interessante. Primeira coisa, Carlos, esse movimento surgiu de uma manifestação popular. Você acredita realmente que estaria no seio de qualquer político com o poder nas mãos criar esse tipo? Não. Isso nasceu de uma manifestação popular que cobrava uma lei que pudesse exigir maior lisura do candidato, que pudesse exigir maior ética dos candidatos. Caso isso não ocorresse, a lei deveria puni-lo. Foi aí que surge a lei da ficha limpa. E o ficha suja não pode ser candidato. Esta lei foi aprovada em junho de 2010. Quem sancionou essa lei foi o presidente Lula na época, imagine. Uma lei que, na verdade, para muitos políticos é uma arma apontada contra o próprio peito. Ou, como diz, um tiro no pé. Sim. Mas ela existe. Bom, quem pode candidatar e quem não pode? Qualquer um. E se você foi pego na sua última administração num escândalo de desvio de dinheiro ou qualquer coisa, bem, eu posso me tornar ficha suja. Mas isso não me tira o direito de me candidatar. Até ser julgado, Carlos. Sim. A nossa justiça é morosa. Bom, vamos imaginar que eu fui julgado em primeira instância. Eu vou recorrer. Por enquanto você não é ficha suja, então. Consequentemente, enquanto eu não for julgado pela instância maior, eu posso fazer propaganda política. Vamos imaginar que eu ganhe, mesmo sendo julgado em primeira instância, hein? Se eu ganhar, imediatamente eu serei julgada por uma Suprema Corte e não tomarei posse. Eu não vou receber o título, ou o diploma, perdão, de prefeito ou de vereador, seja lá o que for. Então, a partir do momento que ocorre a eleição, começa a valer a inelegibilidade. Até a eleição, eu posso concorrer. Sim. Quem sabe eu consigo ganhar o recurso. Sim.
Tá certo. Este é o professor Marcos Antônio de Moraes, uma sumidade. Realmente ele consegue esclarecer todos os assuntos envolvendo a política, envolvendo o tema de hoje, né, que é sobre as eleições municipais, dia 15 de novembro, o pleito. E nós estamos esclarecendo algumas dúvidas, sendo, acho que o mais didático possível, né, professor Marquinhos? E já a gente vai voltar para falar de debate. Debate que nas últimas eleições presidenciais foi muita polêmica, debate que na eleição do Collor houve muita polêmica. Então nós vamos repercutir o que um debate pode eleger alguém ou pode tirar uma vitória quase certa de um determinado político. Nós vamos para um rápido intervalo. Este é o programa Ação Nacional e o tema de hoje, mais uma vez, expectativa sobre as eleições municipais.